Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. 2026 começou quente, a agenda mundial não está fácil. Os eventos que se sucederam neste início de ano foi pesado. Estamos vivendo momentos curiosos e interessantíssimos, porque a palavra de Deus está nos mostrando que os sinais estão aí. Mas quero compartilhar com você hoje 4 fontes que você precisa saber da vontade de Deus, como Deus manifesta a sua vontade e as 4 fontes principais para você saber neste ano de 2026. Fique comigo aqui, quero orar com você no final. Inscreva-se no canal da Paz e vamos para o que interessa, vamos para a nossa reflexão. A primeira fonte da vontade de Deus pela qual ele se manifesta para nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos diz aquilo que Deus sente, aquilo que Deus faz, e está em Isaías 21, capítulo 30, o verso 21, já achei. 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti a palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então Deus manifesta a sua vontade, nos mostra o caminho certo, nos convence do mal, nos dá conforto. Isto são manifestações de Deus a nosso respeito através do Espírito Santo. E por isso Jesus disse, quando ele foi assunto ao céu, ele disse: é necessário que eu vá para que eu envie a vocês o Espírito Santo. A segunda forma, ou o segundo canal pelo qual Deus manifesta a sua vontade é a sua palavra, a palavra de Deus, viva e eficaz. Está no Salmo 119, verso 105, da palavra do Senhor. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, e o verso 105 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus nos mostra o caminho que devemos andar, o caminho que Ele quer que nós andemos através da sua palavra. Então, esse é a segunda fonte pela qual Deus manifesta a sua vontade e nós devemos conhecer. A terceira fonte é o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? São as revelações que Deus concede aos seus filhos, aos seus servos, para guiar a sua igreja. E o espírito de profecia nós conhecemos também através das manifestações deste Deus que se manifesta a nós através do espírito de profecia. E a Bíblia nos mostra lá em Crônicas, 2 Crônicas, deixa eu ver o verso, 2 Crônicas 20, 20. 2 Crônicas 20, 20 diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, o espírito de profecia, que são as revelações de Deus para nós através dos seus filhos, que ele escolhe, aqueles que se colocam nas mãos de Deus e se tornam transmissores das suas vontades, é o espírito de profecia. E por último, a quarta fonte de manifestação da vontade de Deus são as suas providências. As providências divinas. E por último, então, nós temos as providências divinas, e nós podemos encontrar as providências de Deus, as providências que abrem para nós caminhos, abrem portas, está lá em Colossenses 4 e o verso 3. 4:3 diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ou seja, Deus, ele abre portas. Deus manifesta a sua vontade, realizando obras sobrenaturais que nós não podemos fazer. Então ele provê, ele providencia, o Deus provedor, o Espírito Santo nos dirigindo, a palavra de Deus nos guiando, dizendo para nós o que Deus quer, o que Deus pensa a nosso respeito. E por fim, o Deus provedor é Javé Jireh, aquele que provê.
aquele que realiza para nós obras que nós não podemos realizar, aquele que do nada faz tudo, e do tudo ele pode fazer nada, aquele que nos devolve a vida, aquele que prometeu para nós a ressurreição. Este é o Deus provedor. Ele que provê a nossa respiração, Ele que provê a nossa alimentação, Ele que nos dá o sono e o descanso, Ele que nos desperta pela manhã a cada dia. Então, relembrando as 4 fontes de manifestação da vontade de Deus para nós: o Espírito Santo, a Bíblia, o Espírito de profecia, e em quarto, as providências, o Deus provedor, que provê para nós aquilo que nós não conseguimos alcançar, porque são coisas sobrenaturais. E então, o que achou? O que me diz? Quanto mais conhecemos sobre Deus, quanto mais entendermos a manifestação, a vontade de Deus para nossas vidas, tanto mais nos aproximamos de Jesus. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira. Já estamos na véspera do Santo Sábado, amanhã sábado, dia de celebração, dia de adoração e louvor. Sexta-feira, vamos orar. Feche os seus olhos, inclina a sua fronte se puder e oremos. Senhor meu Deus, obrigado porque manifesta a sua vontade através da sua palavra, do Espírito Santo, também através do Espírito de profecia e das suas providências, maravilhosas providências divinas que o Senhor realiza em nossas vidas. Que o Senhor nos dê força, energia, coragem para vencermos este mundo que está tão diluído, está tão fragmentado. Nos abençoe e guarde, entregamos a nossa vida em tuas mãos, nos dê um dia, uma sexta-feira de prosperidade, uma sexta-feira de vitórias, em nome de Jesus, rogando a presença do Espírito Santo, oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor do mal. Fique com Deus, amo vocês. Tchau, tchau.